Mas aí a gente tem que continuar fazendo o trabalho de formiguinha, né? É uma pena, o tempo parece que é longo, mas é pouco, né? A gente já está caminhando ao final, mas eu espero que essas dicas que eu e a Tamiris demos aqui para vocês nesse podcast sejam uma ponta, né, de esclarecimento para toda a sua caminhada como gestor, como gestora. Tamiris, quero te agradecer a presença, né, aqui no nosso podcast. Quero agradecer a toda a família ADQ, porque como a Tamiris falou aqui, eu faço meu dever de casa. Eu não fui uma, não fui duas, não fui três. Eu fui várias vezes ao escritório da Tamiris. Ele passou por transformações desde a época que eu conheci a Tamiris. Graças a Deus, cresceu e hoje ela tem uma equipe maior trabalhando com ela, com afinco. As pessoas participam de eventos, as pessoas são amigáveis. Tem síndicas do projeto do Chá das Síndicas que conhecem pessoas da equipe da Tamiris. A Tamiris faz uma festa no final do ano para chamar os seus clientes. Eu participei dessa festa, meu filho participou dessa festa. Sim. Então, assim, sabe quando você está numa empresa e que parece que você faz parte dela, mesmo sem você estar com a carteira assinada? Porque você não foi lá uma, duas, três vezes. Você tem uma admiração pelo diferencial. E o mais engraçado que isso eu não vou deixar de contar aqui. E eu acho que isso serve de exemplo para você aí também no seu condomínio. Lá eles fazem uma campanha social muito legal. Sim. Conta um pouquinho dessa campanha social para a gente terminar com a dica dessa campanha, porque eu acho mó barato. Eles se transformam em equipes coloridas e eles disputam de verdade coisas muito legais. São equipes multidisciplinares. Assim, só para trazer um contraponto rapidamente. O objetivo maior da ADQ, do grupo que eu faço parte, é transformar vidas. E um dos jeitos de transformar vidas é nós sermos úteis para os outros. A gente tem vários setores ali que formam as panelinhas naturais. Para a gente fazer com que todos se conhecessem, criamos a gincana anual, onde são divididas em campanhas de alimento, agasalho, roupas, brinquedos e material de limpeza e higiene. As equipes são misturadas entre os setores e existe uma competição, quem arrecada mais. E aí, em cada um dos ciclos, as equipes levam a doação e o representante da instituição que é escolhida por nós ali em votação vai até a gente e mostra como que foi aquilo ali. Pessoas da equipe vão até a entidade que a gente escolheu e ver a transformação através daquela gincana, daquela brincadeira, transformando vidas e transformando também o relacionamento da equipe. Aquele sentimento que você teve quando esteve lá de fazer parte, todo mundo ali tem esse sentimento de fazer parte. É pelo bem comum e pelo bem próprio. Quando a gente faz o bem para o outro, transforma também um pouquinho da gente. E é muito legal isso quando você traz isso para dentro da sua empresa, que você também pode fazer no seu condomínio. Pode fazer com seus condôminos, pode fazer com as crianças, pode fazer com os idosos, pode fazer com todo mundo. E assim, é tão bonito quando a gente vê, né? Vocês vão estar aqui participando e acompanhando o podcast do Chá das Síndicas, vendo várias empresas, dando vários insights profissionais, mas também falando de ser humano, porque o condomínio é ser humano. As pessoas que moram no condomínio, elas não são apenas adultos. Nós temos animais, nós temos crianças, nós temos idosos, nós temos pessoas com necessidades especiais que o condomínio precisa se adaptar. Então, assim, é um mix de tantas responsabilidades que é impossível o gestor ou a gestora fazer tudo isso sozinho. E o mais legal de tudo, Tamiris, é que a administradora pode participar e dar dicas maravilhosas relacionadas a campanhas dentro do próprio condomínio, às vezes para doar uma cesta básica para o próprio colaborador, né? Ou então ajudar uma instituição que seja próximo do condomínio, porque quando você fica vendo que você é útil, não só dentro do condomínio, mas na sociedade em si, você começa a ver a outra pessoa de uma outra maneira. Dentro do condomínio, as pessoas às vezes falam só da parte negativa, falam só das brigas. E, na verdade, a gente tem que falar também dos acertos. Sim. Muitos condomínios já fazem isso de forma sutil, porque não existe alguém para fomentar.
Quando um síndico não vai pelo clamor dos condôminos em demitir os funcionários para reduzir custo, e ele mostra que tem uma pessoa ali que depende daquilo, e mostra que ele pode ser melhor utilizado para o dia a dia, ele está sendo humano, ele está sendo útil para aquela família. O condômino leviano que não olha isso está deixando de ser humano. Quando a gente está falando aqui de respeito, de ser humano, de comunicação, a gente tem que lembrar do ponto principal de qualquer uma das coisas. Precisa de mais de um ser humano para fazer isso acontecer. A comunicação, o respeito, precisa que eu respeite a Ana Paula me respeite, eu me comunique e escute a Ana Paula me escute. Isso é em todas as vertentes. Temos em vários condomínios projetos de os moradores juntam os recicláveis, deixam lá, o síndico mesmo leva, gente, o reciclável numa ONG que doa exatamente o montante de reciclável que você leva vira alimentos de cesta básica. Ele recebe tanto que ele dá uma cesta básica extra para os moradores, para os condôminos não, para os funcionários que já recebe esses benefícios. Ainda tem esse atrativo, uma coisa que não custou nada. O condômino deu o lixo dele para ajudar aquela família a ter mais uma cesta básica. E parece pouquinha coisa, mas para aquela pessoa fez total diferença. Aquele item que a minha equipe levantou lá de higiene para um idoso que está abandonado numa instituição, faz total diferença. O shampoozinho para o cabelo dele. São pequenas coisinhas que quando a gente esquece, quando a gente lembra que servir ao outro, ser útil ao outro é engrandecedor, mas não de forma financeira, mas de forma, aquele sentimento bom de fazer parte, de fazer a diferença. Quando a gente resgata essa essência que o ser humano tem, como isso faz bem, como isso reflete nas nossas entregas e nos nossos resultados. Fazer o bem, gente, é efetivamente tão importante quanto fazer relações comerciais, porque a Ana Paula não vai fazer negócio comigo se eu for uma má pessoa. A Ana Paula não vai fazer negócio comigo se ela vê que eu não trato, não respeito o meu colaborador. Então, são as pequenas coisas que foram sendo esquecidas que precisam voltar à tona. E isso, a gente falou vários ingredientes aqui para boas gestões. O síndico humano, o síndico que escuta, o síndico que se comunica de forma transparente, o síndico que lembra que tem um ser humano do outro lado, o condômino que é chatinho, é um ser humano que está passando por alguma coisa. O funcionário que falta é um ser humano que está passando por alguma coisa. Quando a gente junta esses ingredientes aí e usa uma boa ferramenta de gestão para auxiliar naquilo que ele não é especialidade dele, que é ver tributos, quer ver as contas, é estudar contrato, tá perfeita a gestão. É o lado humano usando as ferramentas que ele contrata de forma sábia para ser o gestor, para ser aquela pessoa de evidência no condomínio. Tem que ser a pessoa que seja a representação, que o síndico, não podemos esquecer, representa o condomínio. Você quer um síndico bom representando o condomínio bom, ou você quer um síndico ruim que faz a imagem do condomínio ser ruim? Lembra que é o seu bem que está ali dentro. É importante a gente lembrar desses ingredientes para uma excelente gestão. Sim, sim. Estamos finalizando aqui o nosso podcast, mas antes disso eu quero convidar vocês a estarem com a gente no próximo dia 30 de outubro na CADEG, comemorando os 4 anos do projeto Chá das Síndicas. A ADQ vai estar lá com a gente, vai estar lá no palco, no painel, falando e dando mais dicas para vocês, porque eu acho que o parceiro, ele tem que ser assim. Ele tem que te dar dicas, porque você evoluindo, todo mundo que tiver ao seu arredor também vai evoluir. Então, eu acho muito importante essa evolução. O mercado condominial, como eu sempre digo no começo, no meio e no fim, hoje é a galinha dos ovos de ouro. Mas não adianta o meio condominial ser a galinha dos ovos de ouro se você não está se preparando para isso. Você tem que se preparar, você tem que fazer relacionamentos, você tem que ouvir as tendências do mercado, você tem que saber escolher os melhores fornecedores e prestadores de serviço. Porque se você olhar só para o final do orçamento, você não vai entender tudo de diferencial que tem naquelas 2, 3 folhas anteriores. Qual é o benefício que você está levando para o seu condomínio que pode fazer o diferencial? Porque é assim, um gestor que cuida bem do seu condomínio, ele é indicado para o seu próprio condômino, para o condomínio da sua filha, para o condomínio do irmão, para o condomínio da mãe, para o condomínio da rua. Você vai ser comentado de um modo positivo até na padaria. Então, assim, venha com a gente, vem para o podcast do Chá das Síndicas, se inscreva no canal, utilize o link para se inscrever, as vagas são limitadas e conto com a sua presença no próximo dia 30 de outubro. Muito obrigada.